A seguir, JG News, jornalismo com credibilidade. Muito bem, nós somos a JGTV. Estamos aqui no Parque do Sindicato Rural. Hoje teremos a reinauguração do Polo São Cepé de Formação Técnica, um projeto do Senar Farsul e que está instalado aqui no Parque do Sindicato Rural. Nós teremos hoje a reinauguração, foi todo revitalizado esse espaço e a gente acompanha agora então a reportagem. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de reinauguração do Polo de Ensino do Senar RS em São Cepé. Este espaço foi cuidadosamente revitalizado para continuar sendo uma referência em qualificação profissional rural e no fortalecimento do nosso campo. O Polo desempenha um papel estratégico na formação e capacitação de produtores e trabalhadores rurais, oferecendo cursos, treinamentos e diversas atividades voltadas ao desenvolvimento sustentável e à inovação no agronegócio. Queremos registrar e agradecer a presença das autoridades que nos honram com a sua participação neste evento. Quirmair Correia, secretário adjunto do Desenvolvimento São Cepé, neste ato representando o senhor prefeito Marcelo Elvanger, senhor Gedeão Pereira, presidente do Sistema Farsul, senhor José Aurélio Silveira, presidente do Sindicato Rural de São Cepé, senhor Eduardo Condorelli, superintendente do Senar RS, senhora Fabiana Flores, diretora de Administração e Finanças do Senar RS, senhor Cláudio Rocha, diretor técnico do Senar RS, senhor Domingos Velho Lopes, vice-presidente da Farsul, senhor Francisco Lineu Chardon, diretor administrativo da Farsul e conselheiro fiscal do Senar, senhor José Alcindo de Souza Ávila, diretor financeiro da Farsul, e o sargento Luciano Vargas Pontes, do Corpo de Bombeiros Militar de São Cepé, através dos quais citamos todos os demais diretores e presidentes de sindicatos presentes. Agradecemos ainda a presença de demais lideranças, produtores rurais, representantes de entidades do setor e imprensa. Sejam todos bem-vindos. Passamos a palavra ao presidente do Sindicato Rural de São Cepé, senhor José Aurélio Silveira. Em nome do Sindicato Rural de São Cepé, saudar o presidente Gedeão, superintendente Condorelli, Domingos Velho Lopes, Farsul, Dr. Chardon, e nominando os senhores, saúdo a todos os demais presidentes de sindicatos rurais que estão aqui conosco, da Regional 10, que eu sou o coordenador, e da Regional 2, agradecendo aos senhores, senhoras. Agradeço a todos os produtores, a todas as lideranças que estão aqui conosco. Este ato muito honra o Sindicato Rural e nós só temos aqui a agradecer. E vamos recordar o sonho de quem sonhou anos atrás este momento que hoje se realiza, que é o nosso sempre presidente Esperoto. Numa exposição, ele visitando, ele e a dona Mariana, e passando, tínhamos comprado essa área e estávamos iniciando um pavilhão. E ele me perguntou, o que tu pretende fazer ali? Digo, olha, presidente, ainda não sabemos, nós adquirimos e vamos usar na exposição, não tem nada concreto, definido, isso no futuro. E isso passou, conversamos, ele fez a abertura. Daí, na primeira reunião da Farsul, ele chamou e disse assim, tu é nosso parceiro para nós formar uma faculdade lá em São Cepé, nesses termos. Parceiro da Farsul, nós somos sempre parceiros, vamos enfrentar. Aí chamou o pessoal do Senar na época e tal, vamos ver o que se pode fazer. O José Aurélio está com um pavilhão lá, vamos ver. E ali começou a ideia. No início, algo simples, né? Mais significativo, que deu início a todo esse trabalho que vem sendo realizado aqui, vem sendo realizado com excelência.
fazendo uma diferença muito grande em São Cepé e na região, né? Nós temos já um número grande de jovens aprendizes, que a Vanessa e a Rafaela, né, que estão sempre aqui no polo, o pós-médio, a faculdade CNA, então um grande número de pessoas que estão já hoje tornando o polo de ensino do Senar em São Cepé uma realidade, fazendo diferença em toda a nossa região como o nosso braço do ensino, e que é de importância fundamental, né? Eu tenho dito nas reuniões que o principal e que o que a gente pode deixar para gerações futuras é o conhecimento, é o aprimoramento, e que o campo tanto precisa disso pela sua evolução, né? O que hoje é receber todos os senhores aqui em São Cepé. Aqui vocês estão em São Cepé e no Sindicato Rural, literalmente em casa. Essa é a casa. Eu digo muito, Renato, que São Cepé é uma terra maravilhosa, a terra onde Cepé de Araju se fez santo, a terra da porquéria, da fonte da bica, que reza a lenda que quem bebe água dela aqui sempre retorna, né? Da Praça das Mercês. Mas o que nós temos de melhor em São Cepé é a nossa gente. É a nossa gente que também, independente de grupos, sabe e gosta de receber, de abraçar, de compartilhar as coisas boas. E é nesse rumo que nós vamos aqui no Senar, agradecer com a Aurélia toda a equipe que está aqui conosco, né? Em teu nome a gente agradece muito pelo entendimento de uma parceria que é grandiosa, não só para São Cepé, para toda a nossa região, e nós vamos ser, o Sindicato Rural de São Cepé vai ser sempre parceiro para esse encaminhamento, para esse segmento. Muito obrigado a todos pela participação e por estarem aqui conosco. Obrigado. Agradecemos a presença do senhor Renato Pilar de Rosto, presidente da Câmara de Vereadores aqui de São Cepé. Passamos a palavra ao superintendente do Senar Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Condorelli. Bom dia a todos, então, mais uma vez. Me permitam, em nome do presidente Gedeão, presidente do nosso sistema, presidente do Conselho do Senar, ao presidente Zé Aurélio, presidente do Sindicato Rural de São Cepé, presidente da Câmara e ao secretário, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, são muitos presidentes de sindicatos das nossas duas regiões e de algumas outras regiões que se fazem presentes, dizer aos senhores e senhoras, todos os meus colegas do Senar, e aqui representados pelo diretor Cláudio Rocha e pela diretora Fabiana, assim como da Farsul também, no nome do Dr. Chardon, Dr. Domingos e do José Alcino, nosso diretor financeiro, agradecer a presença de todos os senhores e senhoras e dizer que este ato, já comentei um pouco, aqueles que estavam ontem à noite à posse do nosso presidente Zé Aurélio, dizer a vocês que ele se reveste, por mais singelo que pareça, de uma importância bastante grande para o Senar. Nós temos, por óbvio, na nossa gênese, a obrigação e a missão institucional da formação profissional rural, de aportar conhecimento técnico, científico àqueles que estão laborando nas atividades rurais, debaixo de nossa bandeira as obrigações com as atividades sociais, enveredamos no que se refere à transferência de conhecimento nas questões do modo construído no entorno da assistência técnica. Hoje, já quase 2/3 da operação do Senar se dá nesta forma, algo que o Rio Grande do Sul, e aí permita, presidente Gedeão, relembrar o que o nosso diretor-geral disse na última reunião do Conselho, na segunda-feira passada. Nós que entramos na ATEG no ano de 2020 e fomos surpreendidos com a pandemia 40 dias depois de iniciadas as atividades, hoje, aliás, recentemente, durante a reunião de segunda-feira passada do nosso Conselho Administrativo, fomos comunicados pelo diretor-geral que o Senar do Rio Grande do Sul hoje é o estado que tem a maior assistência técnica e gerencial do país.
até bem pouco tempo atrás, ainda rivalizávamos com Minas Gerais e com Bahia, mas agora, nesses últimos dias, últimas semanas, passamos os dois estados. Portanto, chegamos depois, mas como bons gaúchos que somos, já tomamos logo conta do negócio todo. Dizer a vocês que tudo isso perpassa por uma grande dificuldade que o país nos entrega, e o presidente Roberto Leitão sempre comenta muito isso, que é a preocupação com os jovens, com aqueles que estão vindo dos bancos escolares, muitas vezes despreparados e cada vez mais despreparados, porque o sistema regular de ensino tem falhado no nosso país. De certa forma, tem nos entregue profissionais, muitas vezes até de nível superior, incapazes de elaborar uma redação, interpretar um texto, fazer uma pequena matemática ou desenvolver o que é pior de tudo, soluções para as dificuldades que a vida apresenta. Portanto, precisamos de alguma maneira corrigir ou tentar corrigir isso onde o Estado não tenta fazer. É claro que o desafio é gigantesco, enorme, e nós, óbvio, temos que priorizar algumas situações para que isso possa acontecer. Fazemos isso de 3 maneiras básicas, até porque não é a missão central do Senar, através da aprendizagem rural, colaborando com jovens aprendizes, e aqui temos alguns deles conosco, que estão em aula, nós acabamos de interromper a aula deles, na forma de jovens aprendizes, em mais de 10 localidades do estado do Rio Grande do Sul, com quase 700 jovens no estado do Rio Grande do Sul. Fazemos isso através do ensino médio, na condição de pós-médio, diferente do que o IFSU faz, por exemplo, que é o ensino médio concomitante, o ensino técnico concomitante com o médio. As pessoas fazem as disciplinas de português, matemática, ciências e as disciplinas técnicas ao mesmo tempo, os jovens. Aqui conosco, nós usamos um sistema também autorizado pelo Ministério da Educação, que é o pós-médio. Se termina o ensino médio regular e depois as pessoas vêm ficar conosco mais 2 anos para concluir a sua formação técnica. E nós elencamos 2 locais no Brasil, no Rio Grande do Sul, onde faríamos isso, São Cepé e Cruz Alta, por entender que aqui há uma demanda e pouquíssimo, ou quase nulo, atendimento por parte do poder público, estadual ou federal. Fazemos isso também de uma terceira forma, que é a formação de nível superior, através de apoio a uma estrutura nacional, conduzida e coordenada pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a nossa CNA, que é a Faculdade CNA. Então, é papel do Senar no estado do Rio Grande do Sul dar suporte à Faculdade CNA no estado, para que a formação de nível superior possa acontecer de maneira minimamente satisfatória. E é claro que fazemos isso concorrendo com todo o sistema público de ensino e sistema privado de ensino superior do país. Mas, de qualquer maneira, fazemos isso tentando colaborar também com a formação, basicamente, de jovens, em nível também superior. Eu vou apresentar rapidamente para vocês o que é esta unidade, ao que ela se destina e por que da nossa preocupação em revitalizá-la e dar, como bem disse o presidente José Aurélio, dar a estrutura final que imaginamos, Aurélio, suficiente para que todo o trabalho possa acontecer aqui. Inaugurada em 2017, essa estrutura foi, esse prédio é grande, essa estrutura foi parcialmente adequada, ainda em 2019 estivemos aqui ainda era pé direito até o teto, paredes de tijolo à vista, se não me engano o chão era um concreto comum, né? E, obviamente, uma vez visto que o projeto iniciado ao tempo do Dr. Esperoto, inaugurado pelo presidente Gedeon, logo no início de 2018, nos últimos dias de 2017, efetivamente criou corpo, se estruturou, se consolidou, aprendemos a manejar esse negócio, porque também tudo isso exige conhecimento e, obviamente, desenvolver a capacidade de operar, e entendemos que, então, estava maduro o suficiente para darmos passos concretos na estruturação de algo que gostaríamos muito que fosse eterno, né? Mas, como diz o presidente, nada é eterno, né? Mas que pelo menos pudesse ter vida longa. O que nós vamos apresentar a vocês, o que vocês vão poder conhecer ao longo do prédio, saindo daqui, é uma estrutura que está contratada para operar pelos próximos 15 anos.
O Sindicato Rural de São Cepé e o Senar têm um acordo formado para que essa estrutura, e por isso o investimento foi feito, tenha no mínimo 15 anos de operação. Esses últimos 7 nos serviram de construção da ideia, visto que funciona, que tem futuro, que dá certo, está contratado então por 15 anos. E eu gostaria de agradecer ao presidente Zé Aurélio, particularmente ao presidente Zé Aurélio e à sua diretoria. O Giovanni hoje não está aqui, mas o nosso tesoureiro está aqui, o Luiz, cadê ele? Está lá atrás. Agradecer a parceria, porque esta revitalização, é óbvio, tem recursos do Senar, não há dúvida nenhuma, mas tem recursos do Sindicato Rural de São Cepé. O Sindicato Rural de São Cepé sustentou quase 40% desta reforma, através de um acordo que fizemos entre as partes. Então, há sim, e agradeço muito, Aurélio, pela compreensão de que esse investimento, por óbvio, é para ser usado no Senar, fica no patrimônio do sindicato, por 15 anos tudo muda, né? Mas efetivamente a compreensão de que haveria necessidade de uma contrapartida do proprietário do prédio, que vocês então compreenderam e fizeram esta possibilidade. Eu vou apresentar rapidamente a vocês, então, a nossa estrutura deste polo. Então, como disse, ele dá suporte, inclusive, à faculdade CNA. Rapidamente, aqui nós estamos com um espaço de convivência, que está ali atrás, né? Secretaria escolar, nós mantemos aqui 2 profissionais da nossa equipe em tempo integral em atendimento, 2 salas de aula, um laboratório de informática, volto a dizer, quando os senhores e as senhoras saírem daqui, por favor, se tiverem curiosidade, podem olhar, um refeitório que foi estruturado, por desespero do nosso assessor jurídico, chefe de departamento jurídico, acabamos com a churrasqueira, né? Havia um desnível de terreno e a churrasqueira ficou, que estava na cintura de todo mundo. Então, aí, no final das contas, tivemos que acabar com a churrasqueira do refeitório, o próprio, como disse, o refeitório, sanitários, inclusive, para acesso a PCD, a sala de reuniões e tutorial, e, obviamente, esse prédio foi todo adequado para as questões que a legislação nos exige, e o bom senso de acessibilidade. Então, foi todo ele programado para isso. Seguimos dizendo, aqui funcionam as 3 estruturas de ensino regular que nós temos. Nós temos o curso técnico em agronegócio, na condição de pós-médio. Temos aqui 4 turmas, são entradas semestrais, similar a um vestibular que se faz. E aí nós temos o 1º, 2º, 3º e 4º semestres, vamos dizer assim, períodos, né? Depois temos o apoio à faculdade CNA nos cursos de gestão do agronegócio, gestão ambiental, de recursos humanos e processos gerenciais. A faculdade dispõe dessas formações de nível superior e nós damos o apoio a ela com essa estrutura que aqui está. E, além do mais, temos 2 turmas de jovens aprendizes que estão focados em silvicultura na sua formação, porque as empresas cotistas, né, que têm cotas a cumprir, segundo a legislação, são empresas, a maioria delas, são empresas do ramo da silvicultura. Mas já há, e nos parece mais adequado, uma negociação com elas para que nós possamos passar as próximas turmas para bovinocultura de corte. Tá? Deve não ser as próximas turmas que entram. Tá? Porque apesar das empresas serem de silvicultura, elas têm essa obrigação, devem cumprir, mas elas não têm tido a absorção dos profissionais como a gente gostaria. O mercado não é assim tão ávido de profissionais, e ela mesma entende que a gente poderia migrar para algo que o mercado tivesse mais avidez de profissionais, até para aumentar a empregabilidade de todo mundo. Então, portanto, temos essa estrutura. Aqui nós temos curso técnico em agronegócio, algo que funciona, né? São 1.200 horas de ensino nesses 2 anos, né? Começou aqui em 2017, eu vou ser breve para não tomar o tempo dos senhores. Temos aqui uma série de estruturas, ele funciona de maneira híbrida, 80% das aulas são em sistema de EAD e 20% na forma presencial nessa estrutura que aqui está, inclusive com saídas de campo. Nas aulas acontecem inclusive nas sextas e nos sábados, para que a gente tenha tempo de fazer as atividades práticas todas. Depois seguimos com a questão da faculdade CNA, o apoio que já disse aos senhores e senhoras que nós fazemos através dessa estrutura que aqui está. Seguimos com um número total de 1.000, aqui estão os cursos, todos eles na volta de entre 2.500 e 1.700 horas de formação, né? São tecnólogos, não são nível superior, não é graduação, são tecnólogos, né, que nós temos. Seguimos ainda, acontecem só 58 outros lugares do Brasil. Rio Grande do Sul tem 2, se eu não me engano, os 2, o Cruz Alta dá apoio à faculdade também, né? Então, dos 58 do Brasil, 2 estão no Rio Grande do Sul.
Temos aqui a questão dos jovens aprendizes, como disse os senhores e senhoras, 14 a 24 anos, né, os parceiros que temos, o Sindicato Rural tem sido muito parceiro na condição desses jovens. Neste caso, particularmente, são 960 horas de ensino para os jovens em 32 módulos de educação que realizamos nesse período, nessa carga horária de 960 horas. A condição, inclusive, atendendo à legislação. Ao todo, esse polo já entregou, e essa linha é crescente, quase 1.000 pessoas já passaram por aqui. Neste momento, temos praticamente 130 pessoas em capacitação aqui dentro, quase 1.000 passaram nesses últimos 7 anos, e a meta é que nós possamos ampliar este número para o futuro. A estrutura nova já é pensada justamente para que esta parte do ensino, podemos dizer, formal, que nós possamos fazer ela de maneira ainda mais consistente, e entendemos que esta unidade serve para dar suporte à região de todos os senhores e senhoras que estão aqui. Esta é a proposta. De maneira geral, era isso que eu gostaria de dizer. Agradeço imensamente a presença de todos. Digo que há uma crença de que nós temos que trabalhar, como disse ontem, em excelência, nós temos que nos superar constantemente. Imagino que o passo que estamos dando hoje reflete exatamente isso. A capacidade de entregar à comunidade um sistema de ensino, um apoio ao sistema de ensino local que sirva para colaborar com o crescimento dessa sociedade, qualidade de vida da sociedade, mas de toda a região, mas também que este apoio educacional se dê em condições físicas adequadas, com a qualidade que entendemos isso deve acontecer. Agradeço imensamente, mais uma vez, presidente, pela confiança de podermos fazer esse investimento, aos nossos conselheiros que estão aqui, agradeço ao presidente Zé Aurélio pela parceria, ao nosso conselho fiscal representado pelo presidente Dr. Chardon, que compreende que esse tipo de investimento que nós procuramos fugir de fazer, nós entendemos que o recurso dos senhores e senhoras produtores deve ser investido em hora-aula, em pagamento de hora para professores conversando com alunos, participantes, mas que em determinadas situações que nós tratamos com uma exceção, muita exceção, são casos muito peculiares, nós entendemos que acabam virando, sim, areia, cimento e tijolo. E entendemos que o caso desta região, particularmente a metade sul do Rio Grande do Sul, a região centro e a região da Campanha, merece, sim, uma estrutura que possa colaborar com a qualificação educacional da nossa sociedade regional. Muitíssimo obrigado mais uma vez e vida longa ao Polo de Ensino de São Cepé. Passamos agora a palavra ao presidente da Farsul, o senhor Gedeão Pereira. Meu presidente José Aurélio, Sindicato Rural de São Cepé, meu vice Domingos, meu superintendente Eduardo Condorelli, com sua diretoria, Fabiana, Cláudio, Daniel, que estão aqui conosco, o Ayrton veio aqui também, bom estar aqui, tiver Ayrton, e o Chicão, José Alcindo, Luiz Fernando, o Riso, enfim, pela importância do ato que nós estamos vivenciando neste momento. Porque o Zé Aurélio até me lembrou, e eu até vou fazer um pouquinho de política, Zé Aurélio, que tu levantou mais uma questão agora, sem te dar conta, que nem as de ontem que tu levantasse, no teu belo discurso, onde o Zé Aurélio colocou que isso aqui foi uma ideia do presidente Carlos Rivas Assis Perotto, nosso grande líder até hoje. Vamos ser claros. E a importância que nós damos e que temos que pensar, não em continuismos, mas em continuidade de mandatos. Porque, na realidade, eu me recordo, eu perguntei para o Zé Aurélio quando ele falou, porque eu me lembrava, eu fiz a inauguração disso aqui. O presidente Perotto não teve essa oportunidade. Mas, o que nós fizemos? Demos continuidade às ideias que ele nos deixou. E o que eu espero quando eu quero emplacar o nosso futuro presidente, que será o Domingos Velho Lopes? Para quem não conhece, levanta Domingos, é uma gurizada nova aí, eu sei, que está fazendo o curso aí. Ó. Nós pretendemos que ele seja o próximo presidente da Farsul e a eleição é este ano.
para dar continuidade às ideias, para que elas não se percam no caminho, em questões, às vezes, muito de vaidades pessoais das pessoas, que não é nenhum pecado, porque nós somos seres humanos, com qualidades e com defeitos. Mas, às vezes, por mais defeitos que qualidades, queremos interromper as coisas, e eu acho que não é o caso, porque, na realidade, isto aqui, Zé Aurélio, está fazendo parte de um complexo que nós apenas demos continuidade, porque nós trabalhamos e queremos trabalhar via nosso Senar para ocupar uma lacuna grave do grande Estado brasileiro, que cada vez nos entrega cidadãos piores em termos de educação. Outro dia eu via, há muito tempo atrás, e isso eu me criei com essa ideia, que eu vi num quartel que eu não sei nem onde é, do Exército Brasileiro, que diz o seguinte: não existe corrente mais forte que seu elo mais fraco. Vejam a profundidade disso aí. Tu pode botar um correntão, mas se entre dois elos tu botar um arame de quincha, que resistência tem essa corrente? E veja o que está acontecendo com a educação brasileira, se não isso. Que todos os políticos, toda a classe política, e eu vejo aqui o nosso vereador, presidente da Câmara, e obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, ontem à noite e hoje, que todo político adora falar em saúde e educação. Vocês já repararam isso? Primeira coisa, saúde e educação. Saúde e educação. Está na receita obrigatória do presidente da República, que ele não é receita discricionária, é obrigatória. E que eu acho muito mal gerido, porque cada vez tem mais dinheiro e a nossa educação cada vez está pior, minha gente. Olha o que estão fazendo com o nosso país. Vejam bem, é um desastre. Todos nós, sem exceção, somos mão de obra brasileira. Nós trabalhamos para ter um país gigante, para termos um país melhor, mas para isso nós precisamos cada vez ser mais treinados. A China, há 50 anos atrás, era uma miséria absoluta. E em pouco mais de 30 anos está disputando a hegemonia mundial, porque investiu fortemente em treinamento e em educação do seu povo, obrigando as pessoas a serem treinadas, a serem educadas para serem melhores. Aqui no Brasil, lastimavelmente, nós estamos desestimulando as pessoas a serem treinadas e a serem educadas. Olha o que eu vou arriscar a falar isso aqui para vocês. Olha o estrago que está fazendo o Bolsa Família. Outro dia, lá no Ministério Público em Porto Alegre, eu fui aplaudido e vaiado ao mesmo tempo, quando eu toquei nesse assunto, que parece que ia uma demagogia de esquerda e de direita, hein? Dos dois lados da política. E veja o que estão fazendo com a mão de obra brasileira, do modo geral, que parece que a pessoa se acostuma com aqueles 600 pila e não se desenvolve como pessoa humana. E quando nós passamos a receber esmola do Estado, nós passamos a parasitar o Estado. Enquanto nós somos treinados e passamos a trabalhar, nós passamos a desenvolver o Estado, porque nos desenvolvemos pessoalmente, e quando nos desenvolvemos pessoalmente, nós fazemos progresso, nós contribuímos para com a sociedade, nós não nos tornamos parasitas da sociedade. Mas, lastimavelmente, o Brasil está trilhando o caminho exatamente ao contrário. Parece que tudo é construído para que não funcione. Isso me decepciona e bastante. Mas o nosso sistema tem um papel fundamental e tem uma instituição, que é o nosso Senar, que justamente vem e está fazendo para substituir o Estado brasileiro nessa lacuna que ele capenga, que é justamente treinar gente. Eu tenho dificuldade de chegar e de medir o quanto o Senar contribuiu para o engrandecimento da agricultura brasileira, porque é o único cenário em que o Brasil virou potência mundial. Olha, um país continental, minha gente. Poucos aqui nessa sala têm tido a oportunidade de conhecer o Brasil como ele é, mas cada vez que nós temos a oportunidade, não de passear pelas capitais brasileiras, não, pelo litoral, mas quando nós... eu sei que tem muita gente aqui que tem parentes lá dentro do Brasil do interior, quando nós saímos e que nós vemos a pujança deste nosso país agrícola,
desse nosso país continental, porque realmente ele é muito grande. E o agronegócio, através do nosso povo, basicamente, o povo gaúcho, vem ocupando paulatinamente esse Estado brasileiro, vem ocupando os espaços, vem, apesar de governo, sem governo, apesar de coisas favoráveis, contra contrária, apesar de relativização do direito de propriedade, seja lá o que for, este povo vem cada vez desenvolvendo mais o país, ao ponto de torná-lo pujante perante o mundo. Ele podia ser pujante em tudo. Ele podia estar disputando, sem dúvida nenhuma, o primeiro lugar entre as nações do mundo. Mas, pelo menos no agro, nós estamos nessa posição, para o orgulho de todos nós. Quanto que o Senar contribuiu com isso? Porque o Senar, aqui, ele atinge um nível superior nessa escola, Zé Aurélio, pelo que está programado. Mas, via de regra, ele trabalha lá na base da pirâmide. Porque vejam bem, Geraldo, meu presidente de Bagé, quando nós compramos uma colheitadeira, e eu me apavoro quando eu chego lá, e conto sempre conto essa história. Um dia meu filho comprou um trator, lá em Dom Pedrito, cara, da Polisul, em Volta. Lindo, maravilhoso, enorme. Aí eu abri a porta do trator, olhei, 3 telas de computador. Eu digo, eu não consigo ser tratorista. Eu já não consigo ser tratorista mais. Aí eu fico olhando, muito bem, tu comprou o trator, pagou, custa uma grana, mas quem é que senta nesse banco? E aí a gente se dá conta que quando tu pega um cara desses, semi-analfabeto, porque o Estado brasileiro deixou o cara lá embaixo, e que tu põe ele num curso do Senar, tu instrui esse cara, tu bota ele nesse trator, tu sabe como patrão que ele não vai ganhar salário mínimo. Longe dos 600 pila. Ele já não vai ganhar salário mínimo. Ele vai ganhar muito mais. Porque ele está habilitado a dirigir uma máquina de alta capacidade produtiva e eficiência produtiva, portanto, ele merece um salário maior. E tudo é lei da oferta e da procura em tudo, inclusive na mão de obra. Como eu tenho menos, eu tenho que pagar mais por aqueles que são qualificados. Preocupados com isso, é que nós tracionamos ou colocamos um eixo que é um T invertido. Não no mapa da Dilma, aquele que ela apresentou lá no Raico Parda, né? Mas no mapa tradicional, em que o Brasil está virado de norte para o sul, e nós estamos no sul, senão nós estaremos no norte, né? Veja que estupidez. Apesar que no mundo tudo é relativo, né? Até a velocidade. Se nós olharmos isso, nós agora estabelecemos um T. E esta escola faz parte desse T invertido. Não é L, é T. Que fique bem claro. Que se faz L, tu sabe onde é que dá. Até a soja. Falei hoje, né? Senegal não quer mais fazer L, porque senão não produz. Mas colocando esse assunto, o que nós pensamos com o nosso Senado? Nós temos uma qualificação aqui, em Cruz Alta, em São Cepé. Temos outra ali em Cruz Alta, rumo à metade norte, que é metade norte, aqui é metade sul. Lá embaixo, na base do T, nós estamos fazendo um mega investimento de fazer uma escola que está já sendo construída. Queremos ver se até o fim do nosso mandato nós vamos conseguir inaugurar, ou no primeiro mês ou segundo mês do mandato subsequente, para colocar, porque nós achamos que os cursos de 3 dias, meus técnicos do Senar, que tem uns quantos aqui, ainda já estão ficando insuficientes para a complexidade dos equipamentos que a indústria mundial, porque não é a indústria nacional, porque hoje se lança produto concomitante com a Europa e Estados Unidos, ou Estados Unidos e Europa. Aparece lá e aparece aqui, porque o Brasil é uma potência agrícola mundial. Então, toda a indústria, do modo geral, quando ela lança alguma coisa na Europa e nos Estados Unidos, evidentemente que concomitantemente, só que nos Estados Unidos e na Europa eles têm outro tipo de mão de obra que nós não temos aqui. Então, nós vamos fazer lá, e estamos fazendo, para que
tenhamos uma imersão de funcionários nossos, para que passe lá uma semana com cursos intensivos em colheitadeira, em trator, plantadeiras, tudo de última geração, pulverizadores, drones, aplicação de produtos químicos, bicos injetores para essas máquinas, para nós não ter problemas. Carla, que teve uma discussão essa semana passada lá em Dom Pedrito, questões ambientais, problemas em cima de outras culturas. Nós vamos trabalhar todas essas questões. Pivô central, isso tudo vai ter naquela escola, né? Ela vai ser realmente muito grande. Talvez, acho não, vai ser a maior do Brasil. É isso, né, Codoré? Nós também não somos modestos, nós somos gaúchos, né? Gaúcho nunca foi modesto, vamos ser claros. Temos orgulho de ser o que somos. Então, nós estamos fazendo esse investimento lá na base. E talvez, no futuro, se faça algo similar na metade norte. Mas por que na metade sul e não na metade norte? Essa é a primeira experiência nossa. Até porque nós não temos nem onde buscar um benchmark, ou seja, quem já tem experiência no Brasil, porque ele é única. O que nós estamos fazendo é único. Então, na realidade, por que lá? Porque ali tem a BR-293 que sai de Rio Grande e vai ao Uruguaiana, tem a 153 que sai por aqui, que essa aqui já não é 153, mas não é dessa BR aqui. Mas a 153 entra nessa aqui e vai para o norte do estado. Então, na realidade, tem uma confluência, uma cidade ao lado, que embora seja nossa, Geraldo, aí vão dizer, pô, o Gideão e o Codoré puxaram o braço passado deles. Não, ela está na Ulha Negra, está do lado, mas tem infraestrutura hoteleira, que nós não vamos pagar hotel, nós não vamos fazer hotel, evidentemente, vamos pagar a hospedagem, vai ter alimentação, e o cara vai ficar submerso lá uma semana inteira para levar tratamento intensivo. Com certeza esse cara que vai sair dessa escola, e se não for suficiente uma semana, ele volta para a casa dele, vai aprender um pouco mais na propriedade dele, e se é insuficiente ele volta e faz de novo. Porque nós queremos qualidade de gente, porque nós estamos sentindo que essa potência agrícola que virou o Brasil, se não tiver investimento em treinamento técnico de pessoas, nós vamos parar, porque é um gargalo. Todos nós estamos sentindo já, hoje, não é só nós do agro, é nós do agro, é nós da indústria, é nós do comércio. Estamos sentindo este problema já, porque as pessoas estão ficando muito malandras. É pena ter que dizer isso, mas eu estou sendo muito honesto e sincero com vocês, porque cada um de vocês, empreendedor, está sentindo isso no seu negócio. Estamos com um gargalo grave, gravíssimo, do principal elemento que pode desenvolver a nação, que é o povo, são as pessoas, somos nós. Somos gente. E nós temos que fazer isso. Temos que ter o peito e a coragem de dizer esse tipo de situação para que possamos inverter esta situação, para que possamos levar este país continental ao desenvolvimento que ele precisa, é necessário, desenvolvimento do seu povo, para que as pessoas tenham vida melhor, mas vida melhor não significa que ela tem que vir de cima para baixo, ela vai de baixo para cima, porque o Estado, como um todo, ele não gera nada, ele só nos tira. E nós temos que pensar exatamente ao contrário. Então, esta escola aqui, que nos parece um investimento em sociedade com o Zé Aurélio, o Sindicato Rural, ela vai durar mais que vários de nós que estamos aqui dentro, porque o contrato é por 15 anos, está dentro deste contexto, deste T invertido, e provavelmente nós vamos montar um H, porque vamos fazer outra lá no norte do estado, então nós cobriríamos todo o estado. E a nossa região foi escolhida porque esta região é a nova fronteira agrícola brasileira, que é a metade sul do Rio Grande. Isto aqui é uma fronteira agrícola brasileira nova, porque fazem 14 anos que a soja entrou aqui, o milho também está entrando, a revolução agrícola está acontecendo, apesar dos pesares, que nós estamos discutindo endividamento, dificuldades, etc., etc., muito grande, mas este é um caminho que não volta mais. E a pecuária vai se inserindo nesse contexto, sob o aspecto de verticalização, não mais de horizontalização, mas para isso nós precisamos de gente treinada para poder conduzir este processo como um todo. Então, minha gente, eu tenho muito orgulho
de ter trazido aqui para o estado do Rio Grande do Sul, dando continuidade do pensamento de quem nos antecedeu, José Aurélio. E nesta sequência nós trouxemos a ATEG para o estado do Rio Grande do Sul, assistência técnica e gerencial gratuita. Fomos buscar a experiência em Santa Catarina e no Paraná, andou o Cláudio lá com o Condorelli, quando nós estamos voltando de lá, e implementamos isso no estado do Rio Grande do Sul, e hoje, para o orgulho nosso, passamos em poucos anos, 5 anos, de não termos a ATEG, de sermos hoje a maior ATEG deste país continental. Veja que garra e que povo tem o Rio Grande. Nós conseguimos construir. E com certeza este sistema educacional está na base disso tudo. Parabéns, Condorelli, parabéns, Aurélio, porque revitalizaram e estão me dando a oportunidade, talvez é a última vez que eu esteja falando aqui como presidente da nossa entidade, mas tive a oportunidade de inaugurar e agora reinaugurar. Como disse o Condorelli, vida longa à escola do Senar de São Cepé. Muito obrigado, senhores e senhores. Convidamos as autoridades presentes neste momento para o descerramento da placa que marca oficialmente a reinauguração do nosso polo de ensino, símbolo do compromisso com o futuro da educação rural. Fazemos agora, então, o registro fotográfico com as autoridades. Meu protocolista aqui. Todos os presidentes de sindicatos que estão presentes, por favor, nos acompanhem aqui. Diretoria da Farsul, todo o pessoal que está aqui. Venham para nós encerrarmos a parte, isso aqui é um momento histórico. Conselheiro presidente, se o Conselho Fiscal não aprovar, não vai nada. Onde é que abre? Vamos lá? Vamos lá, depois da placa já tá bom. Muito bem, a gente conversa agora com o José Aurélio Silveira, presidente do Sindicato Rural de São Cepé, depois dessa cerimônia que a gente assistiu. Zé Aurélio, desde ontem, eu imagino que é um momento, digamos, de muita emoção para ti, como dirigente do agronegócio de São Cepé, dessa casa que é o Sindicato Rural. Teve a posse da tua diretoria, teve hoje a reunião da Regional 10 e 2 da Farsul, e esse momento de inauguração deste polo, que na verdade tu lembrou muito bem no teu discurso, sonhado pelo Esperoto, não é mesmo? Não, sem dúvida nenhuma, é um momento que aflora a emoção, não tem como não se revive aí toda uma trajetória, especialmente aqui do polo, né, que foi sonhado pelo presidente Esperoto, como eu contei, numa visita dele aqui, recém nós tínhamos adquirido essa área, comprada, não era do parque, e iniciado um simples pavilhão, um pré-moldado, e ele olhou, ele e a dona Mariana, a esposa dele, olhou e me perguntou: Zé, o que tu pretende? Eu disse: não, ainda não tem nada definido, nós estamos fazendo. E aí, na primeira reunião ele chamou e disse: Zé, vamos fazer lá em São Cepé um polo, uma faculdade do agronegócio na região central. Tu é parceiro? Sou. E dali iniciou-se, né? E veio agora com 7 anos, aos poucos, entendendo tanto nós do sindicato quanto o Senar, né? Entendendo como é que funcionaria e tal, e veio tendo demanda, o apoio da comunidade, alunos, né? E nós fomos vendo. E hoje culmina aqui com a revitalização do polo, uma escola moderna, nova, né? Com uma estrutura para bem atender aí, quanto mais melhor a nossa região. É emocionante, ainda mais com toda a diretoria da Farsul aqui conosco, né? Presidentes do sindicato da região central e indo para a fronteira, né? Estamos aqui com Dom Pedrito, Bagé, o presidente Francisco Abascal, Lavras, enfim, Caçapava, uma região grande, nos prestigiando, trazendo, vindo a São Cepé
trazer o seu apoio e conhecer o que aqui estamos fazendo. Então é gratificante e aumenta a nossa responsabilidade, Garcia. Com certeza. De continuar nesse caminho, continuar procurando acertar. Isso aqui é um trabalho, eu digo sempre, tu és testemunha, eu sou só o coordenador de um grande grupo, porque sem um grupo coeso, forte para trabalhar, nós não conseguiríamos ter o que temos hoje aqui em São Cepé. Tá bom, parabéns para ti então e para todo esse grupo. Obrigado, eu agradeço a ti, Garcia, ao jornal JG TV, né, por estar sempre conosco. Isso também faz parte da nossa história aqui em São Cepé. Então eu agradeço muito a tua parceria. Ok, obrigado então. E com o José Aurélio a gente encerra esse especial de reinauguração do Polo aqui de São Cepé, com o Senar, Farsul e Sindicato Rural de São Cepé. Os da diretoria que estão aqui conosco e que todos vocês, nós cortássemos e cantássemos o parabéns ao sindicato. Esse é o presente que o sindicato gostaria e que quer receber nesse momento. Logo após, seguiremos a reunião Farsul então. Muito obrigado. A 23 de maio, então, completa mais um aniversário, 57 anos do Sindicato Rural de São Cepé e o momento sendo comemorado nesse almoço hoje que tem a reunião da Farsul com as suas entidades Regional 10 e Regional 2. Arrozinho bem soltinho, do Sudeste ao Maranhão, feito com todo carinho. Do Sul ao Norte faz sucessão. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, é arroz Cepé. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, que bom que é. Arroz Cepé, em todas as mesas de todo o Brasil. Você sabia que no Sicredi você não precisa ir na agência para abrir uma conta? Dá para fazer tudo online. Temos a experiência digital completa, de aplicativo no celular a um atendimento rápido no WhatsApp. Mas também temos nossas agências relacionais, onde você pode vir tomar um café e ser atendido no presencial da forma que você merece. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Em São Cepé, Posto Avenida, 4 anos, atendimento 24 horas. Trabalhamos com a marca Petrobras, o que garante a entrega de um produto de qualidade para melhor desempenho do seu veículo, trator ou máquina agrícola. No Posto Avenida você encontra tudo que um posto de combustível oferece: atendimento e qualidade, com a tradição da família Heisden. Temos óleo diesel S10 e S500, com a garantia da Petrobras. Posto Avenida, Avenida Getúlio Vargas, em São Cepé.